Companheiros, primeiro saudar os companheiros do PSTU, os companheiros do MRT, da Emancipação Socialista, porque nós da SST entendemos que na prática o que a gente está construindo aqui é uma composição, uma coligação da esquerda independente, e achamos que isso é muito importante nesse cenário que a gente vive, como as companheiras já falaram, que existe de fato uma polarização nacional entre a Frente Ampla e o bolsonarismo, e um debate muito grande que vai se refletir nas eleições municipais também, aliás, já está se refletindo, e achamos importante aprofundar esse debate, porque, de fato, o Lula, que governa o país hoje, tem a sua espinha dorsal, eles já falaram aqui, a política do arcabouço fiscal, que nada mais é do que uma política econômica para seguir mantendo os compromissos com os banqueiros, com os bilionários, com os grandes empresários, com a burguesia, para ajustar da nossa classe e retirar das áreas sociais. Então, achamos bem importante fazer essa demarcação, porque isso vai se refletir aqui, já se reflete aqui no município do Rio também. O Eduardo Paes, na verdade, é o candidato do Lula, e na sua convenção, inclusive, reuniu não só os setores do PT, do PCdoB, mas também figuras da extrema-direita, como Otônio de Paula, que estão compondo essa chapa. Isso não é contraditório com a política da Frente Ampla, pelo contrário, a Frente Ampla produz distorções que cabem, inclusive, esses setores da extrema-direita nessa amplitude que eles apresentam. Então é evidente, hoje, quando tem hoje uma merendeira hospitalizada, que foi brutalmente ferida num acidente de trabalho, numa cultura da escola, numa escola municipal, e isso é responsabilidade do prefeito Eduardo Paes, mas também achamos importante aprofundar sobre as variações da Frente Ampla aqui no nosso município. E aí, por isso, a gente faz também o debate com o PSOL, que hoje é parte do governo federal, compõe esse governo, tem ministérios desse governo. Os parlamentares do PSOL são da bancada do governo, são da base do governo, inclusive o Tarcísio, que é candidato do PSOL, vem para se apresentar como um verdadeiro candidato do Lula, disputando o legado do Lula. Primeiro, sem polemizar com o fato do candidato do Lula ser Eduardo Paes. Segundo, dizendo que vai trazer para o nosso município esse legado, e nós achamos que é muito perigoso esse legado do Lula. Porque na educação, por exemplo, a política do governo Lula foi dar 0% para o funcionalismo federal. Segundo, a política do Lula é de arcabouço fiscal. Então também temos muita preocupação com essa tentativa de trazer isso aqui para o município, porque a gente sabe muito bem o que representa isso. Terceiro, achamos muito errado a política do PSOL, que, frente a greves importantes que acontecem no país, se cala. O próprio Tarcísio ficou praticamente calado quando a categoria dele estava fazendo uma greve enfrentando esse governo. Então achamos muito importante se diferenciar, porque o que a gente está construindo aqui é uma alternativa da nossa classe. Estamos dizendo, e não vamos iludir as trabalhadoras e trabalhadores que trabalham conosco, para dizer que existe um mal menor. Esses maus menores já governam, já governaram e não resolveram os nossos problemas. Então, o nosso papel de apresentar uma alternativa da esquerda independente é dizer que a gente precisa que quem governe sejam as trabalhadoras e os trabalhadores, sem os patrões. Porque quando tem conciliação de classes, não tem conciliação nenhuma. Quem sai ganhando é uma classe só, que é a burguesia. Então é muito importante, achamos muito importante essa nossa unidade que está se expressando nessa eleição. E a nossa candidatura vem para apresentar um programa alternativo. Primeiro, para se enfrentar com o arcabouço fiscal, se enfrentar com o pagamento da dívida pública, se enfrentar aqui no município com a dívida que existe com a União, que inclusive foi o próprio Eduardo Paes um dos responsáveis que fez crescer essa dívida na época dos mega-eventos, inclusive abrindo espaço para a corrupção. E também achou importante se enfrentar com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que só serve para estrangular o orçamento dos municípios e restringir, por exemplo, o nosso direito ao reajuste. Eu, como servidora municipal, professora do município, estou com meu salário defasado. Isso não é só meu caso, é todo o funcionalismo municipal.
Então, achando, primeiro, importante isso. Segundo, se enfrentar com a política de privatizações, como existe aqui na saúde, por exemplo, achando importante estatizar toda a saúde no município, estatizar os transportes, reverter todas as privatizações e as reformas dos governos, tanto de frente ampla como os governos de extrema-direita fizeram, como é o caso da reforma da Previdência, que nós aqui no município também fomos afetados. Achamos importante também se enfrentar com a política genocida do Cláudio Castro, né, dizendo que tem que acabar imediatamente o genocídio nas favelas e periferias. Esse governador de extrema-direita é responsável pelo maior número de chacinas que já aconteceu nas nossas favelas, matando o povo preto e o povo pobre. Né, e achamos importante que o dinheiro que vai ser tirado desse arcabouço, que vai ser retirado dessa dívida, seja investido nas áreas sociais, nos salários das trabalhadoras e dos trabalhadores. O que a gente precisa é de reajuste automático, conforme tem inflação. Achamos importante se enfrentar com a criminalização. A gente tem um companheiro aqui que foi demitido pela prefeitura de Eduardo Paes, é um lutador, é um gari, é o Bruno que está aqui, e não foi só ele, existem vários trabalhadores que foram demitidos, então tem que reverter essas demissões, parar de perseguir grevista e fazer o debate de que, na verdade, a nossa campanha vai estar a serviço de fortalecer todas as greves, lutas e mobilizações que acontecem e que vão precisar acontecer, porque o programa que a gente fala aqui, na verdade, só vai acontecer se a gente consegue, de fato, ter um governo de trabalhadoras e trabalhadores sem patrões rumo a um Rio de Janeiro, um Brasil e um mundo socialistas.